Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior, meu assunto favorito na vida. E hoje o vídeo é sobre tudo que rolou no podcast Quem Pode, Pode. Sandy foi entrevistada pela Fernanda Paes Leme e pela Giovanna Eubank, uma entrevista de 1h30, que eu confesso que eu terminei com a sensação de que não tinha nada novo. Mas aí eu fui rever, tem bastante coisa, gente. Selecionei para vocês 27 pontos da entrevista que eu não sabia, acho que vocês também não sabiam, e pontos que merecem atenção. Então, vamos lá. Vamos lembrar que a Sandy gravou essa entrevista para o Quem Pode Pode em maio, e ela só foi divulgada agora em agosto. Então a gente teve que esperar aí bastante tempo, tá? Algumas coisas que ela falou talvez podem já ter mudado, né? Por conta de 3 meses é bastante tempo para mudar. 3? Maio, abril, junho, julho, agosto. 3 meses, falei certo. Já há bastante tempo, não dá tempo de mudar algumas coisas, mas eu acho que o que eu selecionei aqui ainda vale, que são coisas mais referentes ao passado, não é nada muito sobre presente e futuro, tá? Olha, a Sandy, assim, soltou algumas pequenas coisas, são detalhes às vezes, mas valiosos aqui pra gente. Primeiro de tudo, elas começam falando sobre a toda a nossa história, né? E aí a Sandy confirma uma desconfiança que eu tinha, que o Júnior que não queria de maneira nenhuma voltar a fazer essa dupla, né? Fazer essa turnê de reunião. Ela disse que ela também não queria antes, mas ela amoleceu antes do Júnior. O Júnior que estava mais resistente. E aí uma coisa que eu achei interessante também é que ela conta sobre as negociações que eles tiveram entre eles mesmo, entre a Sandy e o Júnior, para viabilizar essa turnê. Então, tipo, ensaios, onde ensaiar? Em Campinas, onde ela morava, ou em São Paulo, onde o Júnior morava? Então, às vezes, tiveram reuniões em São Paulo, ensaios em Campinas, ensaios no meio do caminho, em Jundiaí. Achei isso interessante, que eu não sabia que tinha rolado essa minúcia de negociações para os dois, para ficar confortável para os dois. Achei interessante. Outra coisa legal dessa entrevista é que a Sandy falou que o Theo ficou meio que deslumbrado, né? Quando descobriu o quão famosa a Sandy é no Brasil, né? Porque toda a nossa história mostrou para ele que a Sandy e o Júnior enchiam estádios, né? E o Júnior, além de tio, é padrinho dele. Então ele ficou tipo assim, são muito famosos mesmo. Criança tem uma coisa, você deve ver isso em casa, eles têm uma coisa de... Eles acham o máximo que a mãe e o pai é famoso. Que mãe e pai são famosos. Então, assim, quem é mais famoso? É você ou é o vovô? Ele É você ou o papai. papai? É. Ele ficava comparando, é você ou o Dindo? Você responde a verdade? Mais ou Porque menos. ele precisa conversar comigo, tá? O que você responde pra ele? Eu respondo, é que assim, Theo, tem meios e meios, né? Por exemplo, quando eu era... eu falava isso. Com o Dindo, porque o meu irmão é padrinho do Theo. Aham. Com o Dindo, a gente já foi, tipo, quase que o mais famoso do Brasil, vamos dizer assim. Um dos mais Que famosos do Brasil. gente, que Super. humilde. Quase. Era, Qua- mas Imagina, eram de fato, Sandy, né? A época que tinha o seriado, novela, você tava no ar na Gente. Globo de segunda a segunda, É. fazendo turnê. A gente Época de tava 4 muito estações, não tinha quem ganhasse Não, mas de vocês. muito por um- humilde. Quase que era. Imagina, gente. É Era que é com chato a gente certeza. falar da gente. Aí outra coisa que eu achei interessante dessa entrevista é que a Sandy falou nesse assunto de padrinho, madrinha, ela falou que ela é madrinha da filha da Estela, que Estela era a melhor amiga dela na época do colégio. Elas se conheceram crianças, estudaram juntas até o fim do ensino médio, aí depois se afastaram pela vida, mas que mantém contato. Se afastaram de convivência, né? Mas mantém contato e ela é madrinha da filha da Estela. Por outro lado, a Sandy confirmou uma coisa que a gente já tinha comentado aqui em alguma live, alguma coisa do tipo, que a Sandy e o Júnior realmente se afastaram do Oscar, que era o melhor amigo do Júnior, o equivalente da Estela pro Júnior. Conheceram criança, estudaram até o fim do ensino médio, depois que acabou a escola, eles se afastaram. E o Oscar virou bolsominion, essa parte a Sandy não falou não, mas ele virou bolsominion, né? A sexta curiosidade é sobre o Theo. A Sandy falou que ele tem a veia artística da família e que ele já fala sobre querer ser cantor ou guitarrista. Então, parece que vai ser inevitável e a gente vai conhecer o Theo em algum momento, né? Porque como a Sandy não mostra,
Se ele virar artista, vamos conhecer. Todo mundo, o Brasil vai conhecer Theo Lea Lima. Não é Lea. Theo Alice Lima. Não sei falar o sobrenome aí do Lucas, desculpa. Então, ele é muito musical, ele ama... Hoje ele fala que ele quer ser cantor, que ele quer ser guitarrista, que não sei o quê. Mas pergunta se ele faz aula de alguma coisa. Não faz. Não quer fazer aula de piano, não quer. preguiça. E a mãe não Mas olha o insiste. exemplo que ele tem em casa, gente. Ele tem, Não, ele tem um estúdio em casa. Exato. Ele tem. Ele tem 2 Agora- artistas em casa pra se espelhar, né? E agora ele tá gostando de tocar flauta que ele tá aprendendo na escola. Ah, fofo. Agora a aula favorita dele é a aula de música. Mas não era assim. Ele, então tá, então vamos aprender aqui. Vem cá, deixa eu te ensinar o que é uma escala. Vai, vamos com do, ré, mi. E ele, não, tô com preguiça. Não quero. Obrigada. E a Sandy falou nessa entrevista também sobre o mapa astrológico dela, né? A gente já sabe que a Sandy é de Aquário pela data de nascimento. Ela falou que o ascendente é Touro e que ela tem Virgem na casa 5. Na entrevista ela fala casa 6, mas ela disse que é a casa dos filhos. E eu pesquisei e a casa referente à relação com possíveis filhos é a casa 5. Então, Aquário com ascendente em Touro e Virgem na casa 5. Ainda sobre o Theo, a Sandy falou que teve problemas para amamentar ele quando era bebê recém-nascido. Só que ela já tinha falado isso antes, mas aqui nessa entrevista ela deu mais detalhes, né? Ela disse que o leite não descia, e aí porque ele conseguia só pegar pouco leite, ela tinha que dar de amamentar de 1 em 1 hora. Gente, que inferno deve ser. E aí um trecho que deu uma certa viralizada, e porque foi até o trecho escolhido para divulgar o podcast, aquele que elas falam sobre as 3 ficaram com o Paulo Vilhena, né? A Sandy, a Fernanda Paes Leme e a Giovanna Bank. Mas isso aí não é uma curiosidade pra mim, porque eu ainda sabia que a Sandy tinha namorado ele e que a Giovanna Bank tinha ficado, eu não sabia, mas não tô fazendo um vídeo sobre a Giovanna. A curiosidade é que a Sandy falou que o Paulo Vilhena era um crush de uma amiga dela. Uma amiga dela ficou apaixonante por ele. E aí ela ficou com o Paulinho, fura-olho, né? É o nome disso. Ficou com o Paulinho e foi contar pra amiga, perguntar se tinha um problema. Primeiro ela ficou, depois ela foi perguntar se tinha problema. Eu fui falar com ela, tudo bem? A gente ficou. Tá tudo bem pra você? Não, Claro, tá tudo bem. Você, quando começou a namorar Paulinho Vilhena, eu peguei ódio. Eu falei, gente, não acredito. Sandy falou também do namoro ioiô com o Lucas, né? E ela deu um detalhe aqui que eu achei importante, que ela fala que eles, nas 2 vezes que se separaram, ficaram 1 ano e meio separados. E aí tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os namorados da Sandy, que é um vídeo antigo, que eu fiz uma tabelinha, foi tipo uma timeline da vida amorosa da Sandy. E aí eu acho que talvez valha rever isso daí, pensando nisso, de 1 ano e meio separados, porque a gente tem agora um número bem específico, né? É isso, é pegar os detalhes. 1 ano e meio separados nas 2 vezes que ficaram separados. E aí, lembra quando eu fiz aquele vídeo que eu falei pra vocês que tinha um 4º namorado da Sandy? Que entre o 2º namoro com o Lucas e o 3º que vingou, houve um outro relacionamento ali no meio, que a Sandy falou numa entrevista, que ninguém tinha descoberto ainda quem era. Lembra disso? A Sandy fala nessa entrevista por Quem Pode, que ela teve uma desilusão amorosa aí nesse último hiato de namoro deles. Uma desilusão com outra pessoa. Ela não diz se é tipo assim, com quem foi. Ela não diz com quem foi. Tipo, se era uma recaída com o Tomás, uma recaída com o Paulinho, né? Não diz. Mas eu acho que era mesmo um 4º namorado. E a gente vai remontando esse quebra-cabeça, gente. Um dia a gente chega lá. E se um dia a gente chegar lá, é porque eu tenho que continuar aqui no YouTube fazendo vídeo pra vocês. Se você quer que continue, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, aperta o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se o YouTube não te avisar, tem aqui na descrição do vídeo um link de um grupo no Facebook, que lá eu posto o vídeo toda semana e marco todos os membros. Então todo mundo é notificado para saber que tem vídeo novo. O que mais tem que dizer? Clube de membros, gente. Temos aqui o clube de membros, um botãozinho aqui embaixo, que é muito importante também. Fazer vídeo dá trabalho. Eu encaro isso aqui como um trabalho, tá?
Trabalho tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro, gente. E o YouTube tá pagando muito mal, cada vez pior. Então, o que tá ali mantendo os rendimentos estáveis é o clube de membros. Cada membro faz uma contribuição bem pequena, que eu acho que são R$7. Aí, juntando vários membros, fica já um número razoável. Junta com o que eu ganho de anúncio aqui no YouTube, fica ali um número ok, aceitável, para eu continuar tendo motivação para vir aqui gravar para vocês. Então vira membro, eu não tô pedindo muita coisa, um pequeno apoiozinho. Aí a Sandy falou mais uma vez sobre a última vez que eles reataram, né, que ela pediu o Lucas em namoro, mas ela deu mais um detalhe que eu, pelo menos, não sabia. E acredito que vocês também não, porque se eu não me engano, ela nunca tinha falado sobre isso. Ela disse que ela pediu o Lucas em namoro quando eles estavam indo ao cinema assistir ao filme Troia. Lembra desse filme? Eu vi esse filme também no cinema. E aí a Sandy pediu o Lucas em namoro nesse dia que eles foram assistir Troia. Outra curiosidade é que a Sandy falou nessa entrevista que se identificava com a Giovanna Eubank porque ela também é demissexual. O que é uma pessoa demissexual? É uma pessoa que só consegue ter relações sexuais se tiver algum envolvimento com aquela outra pessoa. Tem que conhecer minimamente, ter alguma relação, não uma relação tipo namoro, casamento, uma relação afetiva, né? Tem que ter algum envolvimento com aquela pessoa, admirar por algum motivo, conhecer um pouco. Sexo casual, assim, com pessoas aleatórias, não rola muito, não é a praia dela. Isso é ser demissexual. Uma mania de fazer assim, né? Termina uma frase. Aí elas contaram uma história também que eu não conhecia, que é da época do seriado de Sandy Júnior no Rio de Janeiro. Isso era 2002. Elas contaram que elas estavam no apartamento da Fernanda Paes Leme, no Rio, e aí pediram pizza. Olha só, falei direito dessa vez. Pizza. Eu me perdi aqui, porque é atento pra falar o pizza. Pediram pizza, e aí quando chegou o entregador, falaram pra Sandy ir atender a porta pra ver a reação deles. Aí todo mundo se divertiu, o cara ficou tipo em estado de choque, né, que era a Sandy atender. Achei uma história legal e eu também não conhecia essa história, então fato inédito também. Você não tem conseguindo pincelar aqui bastante fatos inéditos dessa entrevista, que a princípio não tinha dado nada, hein? Eu vi e falei, nossa, não tem nada de novo nessa entrevista. Falou nada, só o de sempre, mas mentira, falou umas coisas interessantes. Um trabalho minucioso que a gente consegue salvar algumas coisas. Ainda dessa época do seriado Sandy Júnior, elas falam também sobre a Daniela Suzuki. Elas contam que uma vez estavam no vestiário, no banheiro, não sei. A Daniela Suzuki estava se trocando e aí elas viram que a Daniela Suzuki tinha feito uma depilação íntima total. Tava sem pelo nenhum na vagina. E elas ficaram chocadas, porque aquilo era muito diferente na época. Ficaram tipo, oh, Deus. E a Suzuki fazendo uma, como é que se fala? Uma apologia, promovendo a ideia da depilação total, e elas falaram assim, meu Deus do céu, que na época não era comum isso. Aí a gente fala assim, hoje em dia é o oposto, né? É estranho quem tem o pelo. Então, fica aí também essa informação aí. Todos Então, os a pelos. gente ficou meio em choque. A gente ficou assim, era muito moderno isso pra época. Hoje acho que quem tem pelo Eu tenho ainda, eu mantenho. Eu também eu tenho. prefiro me abster desse. Mas eu tô achando que ela não tem Mas- muito, não. É que já fez muito laser, aí não muito nasce mais. laser, muito laser. Impressionante. Mas a gente ficou tudo Eu comentando da lembro, depilação de Dani Suzuki. A Sandy contou também, assim como ela deu período, né, sobre o namoro com o Lucas, ficaram 1 ano e meio separados nas 2 vezes, ela falou sobre o namoro com o Tomás. Ela falou que eles ficaram juntos por 1 ano e 2 meses. Eles começaram a namorar no aniversário dela dos 15 anos. Então, no aniversário seguinte, fez 1 ano, mais 2 mesezinhos, termina. Isso é época de férias ainda, né? Então, terminou ali logo depois do aniversário mesmo. Que aí ela já engata o Lucas, né? Logo depois ela engata o Lucas. A gente precisa refazer aquele cronograma, aquela timeline do namoro. Eu me acho meio cretino fazendo isso, mas talvez seja necessário. Perguntaram sobre o Coldplay, aí a Sandy falou que o próprio Chris Martin mandou mensagem pra ela, convidando pra participar do show. Só que no início ele chamou pro show do dia seguinte e o de outro dia, sabe? Ele mandou mensagem hoje pra cantar amanhã. Aí a Sandy falou, querido, aqui não, violão. Amanhã, jamais. No outro, até aceito.
aceitou. Rainha que não tá ali à toa, disponível para a hora que ele quer, né? Brincadeira. Mas rolou isso. O cara queria que ela fosse cantar no dia seguinte, gente. Que louco. Ainda sobre o Coldplay, ela contou que tudo começou numa recepção que fizeram pra ele, um coquetel, depois do show que ela foi assistir. Ela foi assistir o show de público, antes de tudo. E aí convidaram ela pra um coquetel depois, que ia ter com o Chris Martin e o pai. E aí no final, ela jogou ali, como quem não quer nada. Tipo, se um dia você quiser uma brasileira pra cantar com você, me chama. Aquela coisa que a gente faz, que é o quê? Falar sério, botando um ha-ha no final. Faço muito. Deu certo. No dia seguinte ele mandou mensagem. Gente, as pessoas não adivinham o que a gente quer. A gente tem que falar. Eu falei tchau pra ele, falei brincando assim pro pai dele. Eu já tinha falado tchau pro Chris, que ele tava, né, na função ali, recebendo as pessoas. Eu já tinha falado tchau, eu fui falar tchau pro Anthony, pai dele. Eu falei, olha, fala pro seu filho, brincando. Ainda que nem sei, acho que eu tinha tomado uma meia taça de gin. Bêbada, configura. Fiquei solta. Eu falei, fala pro seu filho que se um dia ele quiser cantar com uma cantora brasileira, pra ele me chamar. Tchau. Aí ele, não, fala agora. Aí aí ele chamou, Chris, a Sandy quer falar uma coisa pra você. Eu falei, nada, não. Se você um dia quiser cantar com alguém no Brasil, me chama, tchau. Aí ele fez assim, ó, Mas é toca uma aqui. brincadeirinha. Eu sou louquinha. É, exatamente, brincadeirinha. Eu larguei essa aí e fui. Outra curiosidade, assim, bem boba, né? Mas, assim, a gente é fã, né? A gente tá aqui num canal especializado em Sandy e Júnior, então tudo vale, né? Cada coisa. A Sandy falou que ela coloca limite de tempo no Instagram. Ela não disse qual é o limite. Ela falou que ela coloca o limite de tempo e procura respeitar. Ela disse também que ela só acessa o aplicativo de manhã e de noite. Durante o dia ela tenta ficar longe do aplicativo. Outra coisa que foi legal nesse podcast é que ela contou, mas ela confirmou, né, que a gente já viu o Lucas falar várias vezes assim, mas ela contou que o apelido carinhoso do casal é véio e véia. Isso não dá direito a ninguém de me chamar, tá? Não me chamar ele, tá? Que fique bem claro. É véio. Véio? Véio. Meu véio, minha véia. Eu amo. Meu véio. Gente. A Sandy não quis falar ali de brinquedos sexuais na frente das câmeras, mas deixou ali subentendido que tem vibrador. Ela também falou de masturbação e ressaltou a importância das mulheres conhecerem o próprio corpo. Olha aí. Quando ele fica muito tempo fora, você se vira sozinha, Sandy? Ué, Eu sei sei lá. ensinar sobre isso, tá? Sabe? É mesmo? Como assim Então ensinar? conta aí. Não. Fora do microfone eu conto. Não, Então mas me ensinar Mas ensina. super vale, eu acho muito importante isso. As mulheres têm que se conhecer, né, gente? Antes da gente querer que o parceiro conheça a gente, ou faça o que a gente quer, a gente tem que saber pedir. Então a Total. gente. Nossa, isso A é gente muito tem importante. que entender, né, o que a gente quer, o que a gente gosta, pra que o parceiro Muito. saiba. Aqui no Pod, a gente tem revelações assim. Tipo, a já Angélica já vi. falou. A Camila Pitanga trouxe um vibrador pra gente, que era um vibrador anal. Você usou? Menina, eu deixei ele aqui no Rio, sabe? Mas ele Usei vibra na mesmo? frente. Vibra Eu ainda Eu mesmo? usei não- na frente, porque eu não gosto de vibrador de penetração. Eu gosto de vibrador que fica ali, sugando. Não, eu também, o porquinho. Qual que você gosta? Depois eu conto pra vocês. Eu amo. Mas eu vi você falando do porquinho. Mas eu acho que o porquinho é muito a sua cara, eu acho. Eu quero Ele saber. é fofinho. Não tenho esse, mas. E aí a gente já sabe, né, que a Sandy é adepta do reiki, né? Ela mostrou no Nós Voz Eles, né? Que ela fala sobre isso com a Vanessa e tudo. E ela disse também que ela é adepta da cocriação, né? Que é aquela coisa de você mentalizar o que você quer, visualizar, né, o que você quer falar também, para cocriar com o universo. Uma coisa que é uma coisa de energia, né? Para umas pessoas é papo de doido, para outros é cocriação. E eu penso também, tento seguir isso da cocriação. Acho às vezes é um passo da loucura, porque você começa a visualizar e acreditar, né, sem ter aquilo ali. Mas faço muito. E aí uma coisa que eu não sabia, que a gente, quando pensa na turnê, nessa história, a gente sabe que a gente ficou ali com... Qual é o nome daquilo que ela teve no show de São Paulo, que ela quase cancelou o show, fez o show doente? Não era virose, gente? Como que é o nome? Por causa que dá caganeira? Não lembro. Vocês lembram, né? Que a gente estava passando muito mal. A gente sabe disso. Mas aí nessa entrevista ela contou uma coisa diferente. Ela contou que nos preparativos, nos ensaios para o turnê, ela teve crises de pânico. Não sabia disso, mas eu já desconfiava que a Sandy tinha crises de pânico de vez em quando.
principalmente depois da pandemia, os primeiros encontros com o público e tal, lá. Eu cheguei a falar isso com alguns amigos, que eu achava que talvez a Sandy tivesse pânico. Então ela falou aí que ela teve crise de pânico na época da turnê Nossa História, antes dos ensaios, né, pra turnê Nossa História. E aí, gente, isso aí me torna mais grato ainda, né, porque ela não precisava fazer aquela turnê. Nenhum deles precisava daquilo. Enfrentaram, né, todos esses obstáculos para dar esse presente pra eles. Ah, eles ganharam uma fortuna, né, ganharam sim. Mas, pensando aqui em mim, muito grato, muito obrigado por vocês terem feito isso, porque foi assim, acho que é o ano mais feliz da minha vida, a época mais legal da minha vida, e eu nem sonhava com isso mais. Nem pensava, eu aceitei que tinha acabado, não aceitei a decisão deles, não achei mesmo que eles iam voltar, não pensava nisso, não sonhava, então foi assim, um presentão, e eu não imaginava que tinha sido tão sacrificante. Nesse ponto, né? Então, obrigado, Sandy. Júnior também, obrigado. E o Júnior também pode aparecer, pode lançar o single, né? Tá na hora. Outra coisa sobre o Instagram, a Sandy disse que não segue ninguém que ela não conheça ou não tenha trabalhado, mas que ela seguia a Giovanna. Eu não parei pra ir checar isso, tá? No Instagram dela. A Sandy segue poucas pessoas mesmo. Ela falou isso, que ela não segue ninguém que ela não conheça ou que ela não tenha trabalhado. Aí você conhece, né? Se você trabalhou, você conhece. Dá mesmo. Ela falou isso daí, que é um critério. Achei interessante. A Sandy também tem uma coisa, não sei se vocês sabem, todo mundo sabe, mas as fotos que a gente marca, a Sandy, ela não aceita todas as fotos que aparecem no perfil dela nas marcações. Ela aceita um por um que tá ali. Ela analisa cada foto, vídeo que é marcado ela e escolhe, né, o que ela acha que é aceitável estar marcada. Curiosidades da Sandy no Instagram. Eu trouxe aí um plus pra vocês. Outra coisa que eu sempre imaginei, mas não posso dizer que eu sempre soube, né? Porque eu sempre só imaginei, deduzi, analisando, que ela e a Fernanda Paes Leme não eram amigas na época do seriado. A galera, o grupo era amigo, né? Mas elas individualmente não tinham uma relação assim de uma amizade. A Fernanda era mais amiga do Júnior do que da Sandy. E aí, falando sobre isso, a Sandy explicou que na época do seriado ela era bem reclusa nos bastidores das gravações. Ficava no camarim estudando, escrevendo, ou com algum namorado. Então ela era mais reclusa. Outra informação também que eu não sabia. Pensava que ela estava ali curtindo também, mas não. Então essas foram as 27 curiosidades. Se você prestou atenção no vídeo mesmo, você sabe que isso não é verdade. Eu não falei 27 curiosidades, eu falei 26, porque eu pulei uma. Mas tô aqui pra completar. Tô aqui editando o vídeo, aí dei uma levantadinha. O ônibus passando ali agora. Agora é barulhento, gente, mas eu tenho que completar o vídeo. A 27ª, que na verdade era lá atrás, é que no final do primeiro namoro da Sandy com o Lucas, a Noeli e o Chororó, os pais da Sandy, estavam contra o namoro e achavam ele uma má influência. Aí depois, assim, E não meus tinha pais celular, estavam né? meio contra, num certo momento ali, não estavam apoiando muito os o meu seus namoro, pais? os meus pais. Ah. No final do nosso namoro, eles não estavam muito apoiando. Por quê? Coisa Porque de hoje adolescente. eles são mega apaixonados pelo Lucas, né? Apaixonados, Tipo, como filho pra eles. Exato. Mas, coisa de adolescente, que eles não concordavam, não sei o Aham. quê. E aí, não, ele tá sendo má influência pra minha Ai, filha, eu sabe amo. essas coisas. Imagina o que a Noeli achava de mim. Gente, meu Deus! O Lucas era uma má influência. Mas o Lucas era danadinho. Era? Sempre foi, imagina. Mas danadinho Safado? como? O quê? É? É mesmo? Que ele tocava violininho que nem Ele parecia um anjo, mas não. Parecia, não. Ah, tá. gente. É isso Não. mesmo, Essa é uma Noeli. informação Bota seus nova limites. pra mim, galera. Não. Então essas foram as 27 curiosidades, as revelações que a Sandy fez nesse podcast. Coisas inéditas, coisas que ela não tinha dito em outras entrevistas, ou que eu, pelo menos, não sabia, gente. Se ela já tinha falado, me perdoem, tá? Mas eu não sabia. E você? Alguma coisa que eu não falei aqui e que ela falou lá e que você não sabia? Conta aqui nos comentários. E de tudo que eu mostrei aqui, que eu achei que é o supra-sumo das novidades sobre a biografia da Sandy, o que mais te chamou a atenção? O que você ficou mais assim, caramba, que legal, que interessante? Conta aqui pra mim.
Eu adorei ver a Sandy no podcast. Eu esperava um pouco mais, confesso. Eu achei, não pela Sandy em si, mas eu achei que como ela tem essa história com a Fernanda Paes Leme, eu achei que a Fernanda Paes Leme ia conseguir arrancar mais coisas da Sandy, assim, mais detalhes íntimos, né? Mais intimidade mesmo. Mas achei que ficou uma coisa... Esse formato de entrevista, de repassar a carreira, né, desde o início, não ajuda, né? Carreira longuíssima, começou criança, então não ajuda. 1h30 para repassar a carreira, não dá. Então, enfim... que eu esperava um pouco mais, assim, de histórias curiosas e tal, mas acho que ele entregou coisas legais. Isso da crise de pânico, não sabia, foi uma coisa nova. Quero que a Sandy vá em mais podcasts. Eu acho que seria interessante se a Sandy fosse em podcasts, assim, nichados, sabe? Podcasts específicos, com temas tipo um podcast de música, um podcast de cinema, um podcast, sei lá, de finanças, maternidade, sabe? Os podcasts... segmentados, esses podcasts muito grandiosos, que são que o pessoal quer ir pra divulgar coisa, né? Tem esse formato de uma entrevista de repassar a carreira, lá. E aí eu acho que a gente já sabe tudo, né? Porque a gente já ouviu isso, assim, zilhões de anos, né? Então acho que seria mais interessante coisas mais específicas, talvez. Enfim, a gente deu uma entrevista aí pra uma rádio, aí, acho que é nova, que eu achei que eles conseguiram, as meninas, né? Elas conseguiram, as mulheres, perdão, elas conseguiram fazer outras abordagens, assim, por outros caminhos que eu acho interessante. Enfim, se você quiser uma dica de podcast pra você ir, eu tenho aqui uma lista que eu posso te passar, tá? Eu adoro podcast e passaria de bom grado e acho que seria ótimo que você participasse. Tem da Tati Bernardi, tem do Zeca Camargo, tem da Camila Frender. Olha, te dou umas dicas boas. É isso, pessoal. Se você não curtiu ainda o vídeo, deixa pro final, curte agora, se inscreve, faz tudo aí, tudo que tem que fazer. Espero você como membro do canal. A gente tem um grupo no WhatsApp só para os membros. Espero você lá. Beijo, gente. Tchau.